Alô, pessoal, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite é inacreditável, mas leva o número de Show Mais 2887. É programa que não acaba mais, graças à participação de todos vocês aí de casa através de nossas plataformas. Além do vídeo, vou forçar a barra para vocês ligarem mais ainda. É o www.tvmaisabc.com.br, tem também o contato@tvmaisabc.com.br. Você pode assistir e participar pelo Facebook também, nós estamos no Facebook, é facebook.com/tvmaisabc. Notare bene, como se diz em latim puro, é tudo com o mais puro e extenso. Não use o símbolo matemático nesses casos que eu estou passando para vocês aqui, tá vendo? www.tvmaisgruda.com.br. A cada dia, um tema diferente já há quase 15 anos. Sim, porque no dia 1º de abril próximo, vindouro, se é próximo ele é vindouro, é um pleonasmo, nós estaremos comemorando 15 anos de Show Mais no ar. Repito, graças à colaboração de vocês de casa. E hoje o tema é muito bacana, porque a gente tem tema para todas as idades, todos os assuntos, e hoje nós vamos falar sobre literatura. E vamos conversar com uma jovem escritora. Eu pediria uma salva de palmas para Giovana Vaccaro, escritora. Oi, Giovana, tudo bem com você? Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Nós é que estamos felizes em recebê-la. Eu, quando estava vendo no release a jovem autora Giovana Vaccaro incentiva os leitores, eu pensei numa jovem, mas não tão jovem assim. O que te motivou com essa pouca idade, porque você disse que tem 18, né? Sim. E você já tem as obras escritas, você começou bem antes. Com quantos anos, na realidade, deu o estalo de escritora? Nossa, eu comecei bem antes, já faz quase 5 anos que eu sou escritora. Eu comecei a gostar de livros de verdade com 12 anos e com 13 anos eu comecei a gostar de escrever. Eu reescrevi alguns finais de alguns livros que eu li e não gostava do final, sabe? Aí você mudava? Sim, eu mudava, porque às vezes o personagem que a gente gostava ia lá e morria no final, e eu ficava, tipo, muito chateada. Aí eu falava, meu Deus, tem que fazer alguma coisa pra esse personagem sobreviver, né? E aí eu ia lá e reescrevia, mostrava pra minha mãe, pra minhas amigas, e aí elas acabavam gostando, e foi assim que eu acho que eu comecei a gostar de escrever. E você tem um livro que tenha te motivado mais? O primeiro, aquele que deu estalo, que você falou, nossa, era tudo. Você punha na cabeceira, mesmo tendo lido já 4, 5 vezes? Nossa, sim, eu sempre releio ele, na verdade, porque foi o primeiro livro que eu li na minha vida, porque eu não gostava muito de livros. A minha mãe era professora e ela, tipo, me dava muito livros para ler, só que eu nunca consegui terminar um livro. Até quando eu fiz 12 anos, né? E aí eu assisti um filme, que no caso era Os Instrumentos Mortais. E eu assisti, eu gostei muito e descobri que era um livro. E eu não queria ler porque tinha 500 páginas, eu nunca, que jamais eu leria isso. Até que eu acabei lendo e eu fiquei apaixonada pela história. E eu li a série inteira em 2 semanas, eu fiquei realmente muito viciada. Você mergulhou no livro? Nossa, demais. E desse primeiro livro, Giovana, qual é a mensagem que ele passou para você? O que ele tocou mais em você? Eu acho que é porque eu tinha uma visão dos livros que era uma coisa muito clássica, muito chata. A minha visão era essa antes, porque era uma coisa que eu via só na escola, então não me despertava interesse, sabe? Só que nesse livro eu descobri que é mentira isso, né? A gente tem que encontrar o nosso livro para começar a gostar de ler. Então, esse livro me despertou interesse, me deu vontade de ler, eu super entrei na história e depois que eu li esse, eu comecei a me importar muito com livros, comecei a escolher meus livros melhor e aí eu comecei a ficar apaixonada por livros. Eu sempre falo isso aos meus leitores, porque às vezes eles não gostam de ler e eu falo, não, você tem que encontrar o seu livro, o seu jeito, o seu gênero, que daí você vai começar a gostar de ler. Muito legal. O primeiro Amigos de Casa que a Giovana Vaccaro escreveu foi Procura-se um Coração. Oh, mas tem 2 capas aqui? Sim, tem 2 Olha capas. só, o Jorge, acho que é o Jorge que vai focalizar ou é a 3? Olha que interessante, Jorge.
Procura-se... Pode ir falando, Giovana, por que procura-se um coração? São 2 livros, na verdade. Aqui em vermelho, Esse pode vermelho deixar a conta câmera aí. E aqui, o verde. o verde. Procura-se um amor. Isso. Você estava apaixonada quando você escreveu? Na época, não. É ficção. Na época era ficção, sim. É, esse livro, ele conta a história da Ariane, que ela tem uma doença no coração, que chama coronariana. E ela descobre que tem que fazer um transplante. Ah, é um coração Não, fisicamente. isso, Ah, realmente, tá. a parte dela é realmente um coração. E ela só estava procurando o coração mesmo. Só que, porque ela precisava fazer um transplante e tudo mais, senão ela podia morrer em 2 meses. E aí ela reencontra o Miles, que é um garoto da escola dela, que saiu da cidade e agora voltou. E ele... Meu namoradinho. É, ele se apaixona por ela, que ajuda ela a encontrar um coração. E aí eles começam a viajar procurando. E aí é tipo procurando a mãe dela, que também abandonou a família. Procurando um coração para transplante, é isso? Isso. Só que Tá. ela procura um coração, mas ela acaba encontrando um amor, sabe? E aí são 2 perspectivas. Do lado dela conta a versão dela dos fatos e do lado dele conta como ele via a Ariane. E você teve a oportunidade de fazer o final da história do jeito que você achava que deveria ser, é isso? Sim, nossa, finalmente. Ela encontra um coração? Ela faz a cirurgia? Eu acho que vai ser spoiler, mas eu posso falar que o livro não é triste. O livro não é triste, então, tipo, vou deixar isso Não, a no gente ar, nota assim, que tipo, você ninguém é morre. uma menina otimista acima de tudo. Sim, eu sou bem otimista, fico rindo toda hora, né? Então ela arrumou o coração, ela fez o transplante. Olha, eu acho que ninguém vai querer ler essa segunda. Não pode dar spoiler, só E ela que... ficou com o namoradinho? E foram felizes? Olha, Ah, não ela não posso vai falar. falar, mas eu já quase falei já, né, que o final é feliz, assim. Então gente, olha, a primeira capa é Procura-se um coração, a segunda Procura-se um amor. Isso. Será que a Ariane, Isso, a Ariane Ariane. vai encontrar um coração para ser transplantado? Será que ela sai dessa situação difícil, né? É, isso, porque são 2 Os médicos situações. deram prazo para ela? 2 meses, ela tinha 2 2 meses. meses? Isso. Ela vivia a vida dela inteira com essa doença coronariana. Ô, Giovana, você podia ter dado um prazo maior. Ah, já mas que é pra deixar o livro emocionante. Nossa, Tinha que ser bem rapidão. 2 meses. Sim. E ela saiu com... Como é que chama o namorado dela? O Miles. O Mário. Miles. Por Miles. causa que o livro se passa nos Estados Unidos, é Miles. Em que cidade lá? Nova York. Esse se passa em Nova York, porque nessa época, quando eu escrevi, eu tinha 15 anos, assim, eu era muito fascinada, assim, e eu queria um livro que fosse no exterior. E aí a cidade que eu mais gostava, no caso, era Nova York, né? Agora o livro que eu estou escrevendo, que eu vou lançar mês que vem, ele se passa no Brasil. E você continua apaixonada e amante de Nova York? Ah, sim, continuo, mas eu ainda não visitei, mas eu vou visitar. Precisa conhecer, dia eu muito vou. bonita mesmo. Aí a Giovana Vaccaro, autora do Procura-se, é isso? Isso, que é o que o senhor mostrou agora. E por que é IC? Esse daí é o outro livro que eu escrevi, o IC, que é outra história. Ele fala sobre um garoto que ele pode viajar no tempo. Ele é uma ficção científica, no caso. Ele é romance também, porque sempre tem que ter um romance na história. Por que sempre tem que ter um romance? Ah, porque é muito você é bom. uma pessoa romântica. Ah, eu acho que eu sou um pouquinho assim. Eu acho que sem amor não tem história. Eu também acho. Não é verdade? É, porque não dá a emoção que Não, tem as que pessoas passar, ficam né? rudes, sei lá, ficam afastadas do coração, da mente, da bondade, do carinho, não é? Eu também concordo plenamente. Eu acho que o livro tem que passar alguma coisa pra você. Ele tem que fazer você sentir alguma coisa. Mesmo se for tristeza, felicidade, se for uma coisa engraçada. Mas se você ler um livro e ficar só, tipo, realmente só lendo, vai ser uma coisa chata. Então Procura-se um coração, Procura-se um amor, 2 obras numa só, Isso. não é? O 2 em 1. Isso. Aí você escreveu, O IC. Eu escrevi o IC, esse daí, que o senhor tá na mão. que é o condicional. E se eu fosse assim? Isso mesmo. É EC, mas fala e se, né? Não, várias pessoas, tem os 2 jeitos, né? Várias pessoas falam EC e eu falo IC porque eu falo muito rápido. Mas normalmente a gente fala, e se eu fosse Isso. amanhã? Não, porque às vezes falar certo fica meio empolado demais. Parece estranho, né? Mas Né? fica estranho na minha cabeça. Mas normalmente todo mundo fala IC. E esse aqui? Ele conta a história do Logan, que ele é um garoto
um adolescente, ele é meio rebelde, assim, ele foi mandado para um reformatório. E Porque ele tinha problemas familiares? Ele fazia algumas coisas erradas, tipo, pichava, essas coisas. Tipo, também é um livro que passa nos Estados Que ele Unidos. fazia? Pichava muro, essas coisas assim. Não é muito educativo essa parte. Mas ele era meio rebelde, e aí mandaram ele para um reformatório. E o pai dele era um físico muito inteligente que perdeu a mulher, perdeu a esposa, e ele quis criar uma maneira de inventar um jeito de viajar no tempo. Se desse certo, ele poderia trazer a mulher de volta, né? E ele acabou encontrando um jeito e mostrou pro Logan, que era o filho dele. Um jeito de voltar no tempo? Isso, de viajar no tempo. E aí ele mostrou pro Logan. Pro passado ou pro futuro? Pros dois, porque as linhas do tempo são meio... Nessa história aí, não se aprofunda tanto nessa coisa de física e tudo mais. No livro que eu estou escrevendo agora, que eu gosto muito de física, no livro que eu estou escrevendo agora, ele se aprofunda bastante nisso. Já tem nome esse livro novo? Tem, mas o nome chega a ser meio estranho quando eu não mostro a capa. E como é que chama? O nome é Estou, se fala Estou, mas se escreve S-T-O-W-E, porque é uma palavra que se cria dentro do livro mesmo. É uma pista para encontrar o assassino, no caso da história, sabe? Aí, porque cada letra é um jeito, é uma pista para você entrar no o assassino. S, o T, o O, e o W e o E. Isso. Estou. Estou. E de onde veio essa tua ideia? Na verdade, Estou é uma cidade dos Estados Unidos também, só que esse livro passa no Brasil, passa em Minas Gerais, em Monte Verde, que é uma... Monte Verde, pertinho de Cambuí. Isso. Perto de Extrema. Eu passo o Natal lá todo ano com a minha família, desde que eu sou criancinha, e eu gosto muito de lá. É uma cidade super pacata, assim, bem calma. E eu falei, por que não fazer aqui no Brasil? Eu gosto tanto dessa cidade, né? E super combinava com o enredo da história. Então, eu decidi fazer lá, porque era uma coisa que eu já conheço, então, tipo, os detalhes da cidade estão muito fixos no livro. Tanto que eu fui pra lá no Natal e mostrei pros meus leitores. Tudo se passa em Monte Verde? Isso, todo, ele inteiro passa em Monte Verde. Fala também das cidades próximas, né, que eles viajam, tipo, São Paulo, Belo Horizonte, fala. Só que o livro se passa em Monte Verde. Porque tem que ser uma cidade bem fictícia, né? E Monte Verde parece uma cidade de livro. Ela tem essas características. Pequena, pequeniníssima, sim, não cheia de montanha, de floresta. É bem europeia, na verdade, né? Ela é bem bonita. Faltava nevar só, né? Sim, mas o frio lá, no calor o frio lá é 12 graus, mesmo no calor. E, Giovana, nós vamos daqui a pouquinho para o intervalo, e depois eu gostaria de saber de você se você tem, no fundo do teu coração, uma mensagem para passar nas tuas obras, não é? Porque as primeiras obras são mais frutos, digamos assim, do impulso, sim, da tua idade, você é jovem, não é? Você tem uma visão. Ao amadurecer, você vai se reposicionando. Não que você vá mudar de ideia, não é isso. Você vai se reposicionando. Você pretende continuar? A primeira pergunta seria essa, como escritora, não é? Você está fazendo jornalismo. Estou, sim. Tem tudo a ver. Segundo ano. Tem tudo a ver. Então, nunca foi o meu objetivo ser escritora, né? Foi uma coisa que aconteceu comigo. Então, nunca tive esse plano. Só que depois que eu publiquei meu primeiro livro, eu conheci o mundo da literatura, assim, e eu gostei muito. E é uma coisa que eu não pretendo sair tão cedo, né? Você pode fazer em paralelo a qualquer outra atividade, sim, né? eu posso me formar em qualquer tipo de profissão e continuar sendo escritora, né? E ainda mais fazendo jornalismo, então, tipo, tem tudo a ver. Vou escrever para sempre. Claro. Agora, e se você fizer muito sucesso? Bom, aí eu prefiro ser só escritora, né? Se eu fizer Você muito viu que eu falei o nome do teu livro. Eu vi. Se eu fizer muito sucesso com os meus livros, então, se tiver filme, essas coisas assim, aí eu prefiro ficar só com os livros. Embora eu também goste muito de jornalismo, então é uma coisa que eu ainda não sei, tem que ver na hora o que vai acontecer. O jornalismo vai te dar um espectro bem amplo, não é? De pensar, de pensamentos, de ficção, de romantismo, de mensagens subjetivas. Sim, é uma coisa, aliás, que a gente não percebe que a gente aprende, né? Porque esses 2 livros que estão aqui, eu escrevi quando eu estava no ensino médio. Só que o livro que eu estou terminando agora, que eu vou lançar, que eu
eu escrevi durante a faculdade, ele é bem diferente. Tipo, a maturidade da escrita é bem diferente. As características da vida real mesmo são bem mais concretas, assim. Parece que a gente fica E mais você madura. pincela da vida real, Sim, do teu dia a dia, do teu dia a dia com as colegas, na escola, sim. com o teu namorado, por exemplo. Saber Pois é. as Não, reações. Eu, eu, eu sempre coloco alguma coisinha. Tipo, a gente não percebe de vez em quando, né? Que a gente coloca alguma coisa. Só que mesmo sem querer, eu coloco alguma coisinha É do meu porque dia a é dia. você, né? Sim. Eu tava falando isso no evento que eu fui hoje. Que eu tava escrevendo uma cena de suspense nesse livro novo. E eu precisava de alguma coisinha pra ter aquele quê de suspense, né? E a personagem tava em casa, tudo mais. Tava, tipo, tudo quietinho. E ela tava ouvindo um barulho, mas eu falei, meu Deus, que barulho que é esse? Aí, bem na hora, começou um barulho da minha geladeira, sabe, quando ela fica aberta. Eu falei, meu Deus, é esse mesmo. E, tipo, o barulho na história é super... Parece estranho quando É. eu tô falando, O mas na hora poder de super observação do casou. escritor é uma coisa fantástica, né? Sim. Quando eu vou ler, eu sempre Quando percebo você vai as ler, coisas. você vai contar daqui a pouquinho. Nós Tá vamos fazer bom. um rápido intervalo e depois a gente continua com a Giovanna Vaccaro, uma jovem escritora. A gente vê a empolgação dela, não é? E toda a vontade que ela tem de extravasar através da escritura, da literatura, que a coisa mais bonita é um legado que ela já, jovem do jeito que é, já vai deixar. Não é, na Sim, verdade? eu também acho. Vai ficar Então, pra teus sempre os filhos, meus você fala, livros. olha o que a mamãe escreveu quando tinha 18 anos. Aí foi lá no Show Mais, da TV Mais. Sim, vou lembrar pra ele. Vamos para o intervalo, já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta hoje recebendo com muito prazer aqui no Show Mais a Giovanna Vaccaro, uma jovem escritora, ela que tem apenas 18 anos de idade, já escreveu várias obras, dentre as quais o Procura-se um Amor, capa verde, o Procura-se um Coração, uma ideia muito bacana que ela teve, Procura-se um Coração, é coração mesmo que está procurando, não é? Fisicamente falando, para um transplante. E Procura-se um Amor, não é físico, é totalmente sentimental. Ela escreveu ainda O IC. o EC. Isso. Não é o cantor de rock, é o EC. É. Duas histórias bastante comoventes que ela pega, que ela absorve do dia a dia dela. Agora, você já tem as características de uma escritora, na postura, do jeito que você fala, você já lida com a mente, não é? Você já, repito, pincela o teu dia a dia, não é que nem você estava precisando de um barulhinho que assustasse e não tinha barulho nenhum, de repente Surgiu do veio nada. a geladeira lá. Como é o teu relacionamento com as tuas amigas da mesma idade, com o professorado? Eles sabem que você escreveu o livro, tudo, isso te coloca num compartimento diferenciado? Eu não sei. Eu comecei a escrever, eu tava no primeiro ano do ensino médio, né? E as minhas amigas acharam bem estranho, na verdade, no começo. Ela falou, meu Deus, virou escritora, Qual é assim, a do dela? nada. Qual é a dela? Pois é, tipo, uma coisa. Elas até pensaram, nossa, uma coisa de velho? Como assim, Giovana? Você tem 14 anos ainda. E, e não foi isso, né? Só que minhas amigas super gostaram, meus amigos iam nos meus eventos todos, todo mundo gostava. E minhas professoras, na época, achavam incrível que elas nunca imaginaram que eu fosse virar escritora, né? E na faculdade é diferente, porque todo mundo acha bem diferente, muito legal, muito diferente do normal, né? Não é uma coisa assim que acontece sempre. Mas eu tenho vários amigos também da mesma idade que são escritores também, então a gente acha normal, assim, dentro da editora, por exemplo. A gente entra nas livrarias, nas grandes livrarias principalmente, é um festival, até no Sebo também eu acho legal, Sim. é um festival de ideias, de temas, eu adoro capas bonitas, bem Eu sou boladas, apaixonada. né, que mexam com a gente. Eu falo, não, mas que ideia maravilhosa que essa pessoa teve. O que você vê que pode ser mudado, não é, na parte de merchandising do livro, para vender o livro? Não é que uma boa ideia tem que ser vendida, e para ser Sim. vendida tem que ter uma boa ideia.
Sim. não é? O que você acha que falta? Bom, eu sou uma pessoa muito gráfica, então, tipo, quando eu olho para um livro, ele tem que me chamar a atenção, eu tenho que gostar da capa, assim. Às vezes eu até pego um livro, por exemplo, que eu não gosto tanto da capa, eu olho a sinopse e falo, nossa, a história até bonita, até Mas eu legal. mudaria essa capa. Mas olha a Você capa muda desse final de livro. livro, você muda a Ah, capa. eu sou meio crítica. Mas eu não tenho preconceito nenhum com capa. Antigamente eu até tinha um pouco, mas agora eu não tenho mais nenhum. Mas eu sempre, quando eu vou pensar nos meus livros, eu sempre penso de um jeito mais simples. Porque às vezes um escritor coloca muita informação na capa e às vezes não vende tanto quanto se fosse uma capa mais simples, né? Igual o livro que eu tô lançando agora, que eu vou lançar mês que vem. Eu não divulguei a capa ainda, mas ela já tá pronta. E eu quis ela se enquadrou totalmente no livro novo, sabe? Ela ficou muito bonita mesmo assim ela ainda é simples, e, tipo, chama muito atenção ela. Mesmo Você tinha alguma rejeição com capas porque elas continham uma mensagem que na realidade você não encontrava dentro da história? Sim, porque às vezes a capa às vezes é sem graça e a história é muito legal. Errou na capa, então. Sim, inclusive o livro que eu falei no outro bloco, que é aquela série Sonhos Mortais, da Cassandra Clare, que foi a primeira série que eu li, que eu não gosto tanto das capas, que é uma coisa assim que mostra pessoas. Eu não gosto muito de pessoas na capa. Mas a história, assim, é incrível. E, tipo, eu não acho que a capa se pareça muito com a história, por exemplo. Então, e da onde vem esse posicionamento, né? Por exemplo, você acaba de afirmar, eu não gosto muito de pessoas na capa. Eu não gostei do final da história, eu mudei. Ai, meu Deus. Da onde vem tudo isso? Eu gosto, o que eu acho mais legal em literatura é que mexe muito com nossa imaginação, né? Então a gente instiga o nosso cérebro a imaginar um personagem, a imaginar um lugar que a gente não conhece ainda. E às vezes tem uma pessoa na capa e você olha e você sabe como o autor pensou naquele personagem. Então quando ele chega na história, você fala, já sei como ele é, igual a capa. E às vezes o nosso cérebro não pensa nele assim, né? Pensa nele como o nosso cérebro mesmo quer. E aí não deixa a gente imaginar tanto quanto poderia. Eu acho O que que você é isso. gosta de filme, de novela, de Nossa, teatro? eu amo tudo de cultura, assim, eu adoro. Eu adoro música, mas série e filme pra mim é a melhor coisa que tem. Por mim eu assistiria o dia inteiro. Tanto que no meu livro, todo capítulo começa com uma frase de uma série diferente, porque os meus leitores têm essa faixa etária, assim, a maioria é adolescente, Eu ia gosta perguntar muito. sobre eles. Eles gostam muito de Netflix, assim, de filmes. Então, todo capítulo tem uma frase de uma série, que é tipo uma indicação, que eu tô falando que a série é muito boa e que também combina com a história. Você acha que, por exemplo, bom, um dos fatores principais das séries, por mais longas que elas sejam, é a síntese, né? Sim. Aliás, eu li um livro muito legal do Pietro Baldi, um grande escritor, que fala sobre o poder da síntese. Você tem que pôr lá, às vezes, em 40 minutos, no máximo 1 hora e 15, toda uma história complexa, Sim. que vai arrancar 1000 emoções do espectador, não é? É impossível colocar isso num livro, né? Eu acho que não, porque, por exemplo, o livro é contado em capítulos, né? E você tem que prender o leitor de algum jeito. Então, se você for fazendo essa síntese, no caso, que é da vontade no leitor, né? Ele tem que ficar curioso para saber o que vai ter no próximo capítulo. Então, tem que... Eu, por exemplo, quando eu vou escrever, eu reescrevo várias vezes o capítulo, porque eu quero que o leitor se sinta dentro da história, tanto que ele nem percebe, sabe? E quando ele chegar no final, ele fala, meu Deus, pera, mas já acabou? Como? Ele tem que virar a página e, tipo, querer continuar lendo. Ficar um o gostinho dia de quero inteiro. mais. Sim. Eu tenho vários livros que, quando o livro me pega de verdade, eu esqueço de comer, e eu gosto muito de comer. E eu esqueço de comer, eu esqueço de fazer qualquer coisa. Eu quero terminar aquele livro hoje mesmo, porque eu achei a história incrível. E eu tento fazer isso com os meus livros. Quando alguém responde, dá um feedback pra mim falando, nossa, eu li em um dia, eu fico muito feliz, porque eu falo, deu certo, né? Eu acho que o grande gancho, o grande segredo é prender a atenção do leitor, do espectador. E isso faz através desses ganchos, né? Sim. E você vai jogando o anzol, né? E vai puxando capítulo por capítulo, Isso. né? Tentando fisgar o leitor, né? É muito ruim quando um leitor fala assim, não me prendeu a história. Aí você se sente, tipo, meu Deus, imagina, tipo,
Você escreve por tanto tempo e não prende. Eu não tive esse problema ainda de alguém falar assim, ah, não me prendeu. Disseram que prendeu. Todos os leitores falam que... Como você equilibra no livro o bem, o mal, a bondade, a maldade, o sucesso, o fracasso? Como você vai temperando isso? Ai, meu Deus. Eu acho que... essa pergunta é mais difícil, por causa que no livro tem sempre um lado bom e um lado ruim, né? Os lados dos vilões, por exemplo. E às vezes No caso do Procura-se um Coração, desculpe cortá-la, as dificuldades que vêm pela frente, vai tentar aqui, não consegue, vai... porque querendo ou não, apesar de ser uma ficção, conta a história de uma pessoa normal, né? Então não pode assim, tipo, ela olha pro garoto que ela gosta e do nada ele também tá apaixonado por ela. Ou ela tá com um problema no coração, ai meu Deus, vou fazer um transplante, e no outro dia ela faz. Não é assim a vida real, né? Não, então ela certeza. tem que ir batalhando para ela conseguir as vitórias dela. Então, mostra no decorrer dos capítulos que ela tá tentando, e às vezes ela perde, às vezes ela ganha, então... Esse caminhar que você está tendo, ele é muito importante. Uma obra aqui, depois de quanto tempo você escreve um outro livro? Então, eu tenho um problema que eu trabalho só sob pressão. Então, quando a editora tá me pressionando, aí eu consigo escrever. Porque senão, às vezes, eu fico procrastinando, assim, amanhã eu escrevo, vou assistir uma série hoje. E aí, às vezes, eu não termino de escrever. Mas isso não fica te cutucando? Você tem que escrever, você tem que escrever? Então, às vezes fica, e aí eu me sinto mal e vou escrever. Às vezes meus leitores mandam assim, Giovana, cadê o livro novo? E aí eu falo, meu Deus, é verdade, eu pego o notebook e vou escrever. Mas, por exemplo, agora, eu fiquei 1 ano procurando uma história, porque eu queria que fosse uma história diferente. E aí quando eu achei, eu falei, nossa, agora eu vou escrever. Só que eu fui escrevendo com calma. Então, só para fazer uma interrupção, eu acho digno isso. Não é? Você escrever quando tem vontade, quando está com o espírito preparado para isso. Porque daí isso é uma coisa, escrever melhor, por né? escrever, vou assistir a série que é melhor. Eu também acho isso, com certeza. Porque quando a gente escreve porque a gente quer, quando eu tenho aquele surto de inspiração, assim, eu pego na hora para escrever. Porque é naquele momento onde saem os melhores capítulos, né? Onde saem as melhores cenas do livro e tudo mais. E é isso, tipo, quando a editora tá assim, Giovana, vamos lançar mês que vem, escreve logo esse negócio. Aí eu escrevo. Aí eu consigo escrever certinho. Agora, nas próximas obras, né? Você vai captando as coisas do universo, da vida, do dia a dia, da escola, com seus familiares, com seu namorado. Você vai anotando possíveis aventuras, possíveis histórias. Senão, na hora a gente fala, não vou esquecer, mas de jeito nenhum. No outro dia você nem lembra do que foi. A minha memória é péssima, sabe? Um dia, eu contei isso no evento hoje também, que um dia eu tive uma ideia ótima. E eu tava indo dormir. E eu falei, não vou anotar não, amanhã eu vou lembrar. Imagina se eu vou esquecer isso. Eu não lembrei essa história até hoje e eu tenho certeza que ela ia ser ótima. Eu não sei nem do que ela falava. E eu queria muito lembrar dela e eu não consigo. Então toda vez, depois desse episódio, né, toda vez que eu penso em alguma coisa, eu já anoto na hora, no bloco do celular, ou eu anoto no meu braço, onde tiver para eu anotar, eu anoto, porque precisa, senão eu esqueço. Qual a escritora da tua geração que você gosta mais? Então, o meu gênero favorito é ficção científica. Só que a minha escritora favorita é a Carina Risse, que é aqui do Brasil também. Ela escreveu a série Perdida, que é um romance e é muito bom. E todos os livros dela são a minha vida, assim, eu amo muito. Você seguiria basicamente as pegadas dela? Sim, ela escreve romance, assim, uma comédia romântica, então se um dia eu for escrever... Você não precisou modificar nada da obra dela? Não modifiquei uma vírgula, porque essa mulher escreve muito bem, eu sou muito apaixonada por ela. E dela, sem erros, não tem defeitos. Você sabe a idade dela? Não, ela já é adulta, ela já é casada, tem filhos, eu não sei a idade certinha dela, me senti mal agora por ser uma fã. Nessa linha de raciocínio, Giovana, que você falou, ela é casada, tem filhos. Esse caminhar da vida, com a idosidade também, o amadurecimento, vai modificando o posicionamento do escritor? Eu acho que sim, com certeza, porque eu comecei com 14 anos. E o primeiro livro que eu publiquei, que foi Procura-se, no caso foi a primeira edição desse livro, não foi essa versão. A história é a mesma, quando o livro esgotou e eu tinha que relançar, eu falei, mas eu não queria relançar esse livro do jeito que tá. Porque eu já tinha se passado um ano
E um ano só modificou a minha escrita de um jeito, eu já fiquei mais madura, sabe? E aí eu quis reescrever o livro. No caso, eu até coloquei a parte do Miles, que é a versão verde do livro, que é a perspectiva dele. Só que é muito legal, porque, por exemplo, eu acredito, no caso, que se um autor começa a escrever já com seus 30 anos, por exemplo, ele já tem a mente dele formada, né? Então, tipo, a história... Já passou por uma série de dificuldades. Isso, então, tipo, a história e a escrita vão estar mais consistentes. E eu comecei adolescente e com o passar do tempo foi mudando a minha perspectiva da vida, da escrita. Então eu tive que aprimorar isso e é muito legal. Os meus leitores, eles cresceram comigo praticamente e os meus leitores adultos, eles falam que conseguem ver certinho, tipo, o meu crescimento. Eles conseguem, do primeiro livro para o último, dá para ver uma diferença bem gritante. Porque eu era uma adolescente e agora também agora continua uma adolescente. Continua uma adolescente, mas 4 anos mais velha. Eu queria agradecer muitíssimo a presença da Giovanna Vaccaro, escritora, aqui no Show Mais. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. Conversar com vocês. Obrigado, nós aqui adoramos. It's all for today. Thank you all for the hearing. Do not forget to see more shows. Vai para os Estados Unidos, tá? The show on Tuesday, Wednesday and Thursday at 5 o'clock sharp. No, not 6. É 6 agora, né? Mudou. Agora nós estamos em novo horário, às 8 hour, às 8 da noite, p.m., past meridian. Ok? See you and bye-bye. Chique.